Bem-vindos, sou o nutricionista Bernardo Duque e hoje vamos reagir ao quarto episódio de 3 homens lutam contra a obesidade em 180 dias. Vamos conhecer a rotina do Centric e ver a consulta que ele teve com a nutricionista. Vamos? Eu sou o Centric e esta é a minha rotina. Hoje acordei por volta das 8h30, 8h45 da manhã. Fiz a minha rotina matinal, lavei a cara, lavei os dentes, coloquei o meu desodorizante e depois fui fazer um cardio em jejum. Após o treino, comi 100 gramas de abacaxi para depois ir ao supermercado comprar algumas coisas que me faltavam. É boa dica não ir ao supermercado cheio de fome, pelo mesmo princípio que eu não recomendo que as pessoas vão para uma refeição cheias de fome, que pode dificultar o controle. Podem comprar alimentos que, se estivessem bem alimentados, não compravam, ou olhavam para eles e não mexiam com vocês. Por isso é sempre a boa dica que eu partilho também. Vamos juntar um pouco a rotina do Centric e vamos lá tentar perceber alguns erros que ele fazia no supermercado. Eu adoro pão e é algo que eu tento não tirar da minha dieta, né? De manhã como 2 pãezinhos com ovo, às vezes, não todos os dias, mas sempre vinha buscar pão. Eu gostava de levar uma merenda mista ou um Depois de passar, eles são malandros. Fazem isto de propósito, metem a pastelaria à entrada do supermercado para as pessoas ficarem com fome do cheiro. Não podes cheirar muito, aqui tens de passar com uma cena para tapar o nariz. Antigamente, quando ia às compras, acabava por optar por alimentos mais práticos, como batatas fritas, snacks, vamos dizer assim, snacks no geral. E eu acho que toda a gente, quem é que não compra uma pizza em casa, não é? Antes compravas boas. Vamos ser honestos, é uma merda. Mas para desenrascar... À meia da noite? Ai, não. Era mais tipo almoço, meia da noite. Isso era quando íamos ao Mac, mas não era isso. Já agora, por acaso, nas pizzas, algumas marcas têm vindo a melhorar, assim como no geral dos produtos, têm vindo a melhorar a composição das pizzas. E já existem pizzas no mercado com composições nutricionais e ingredientes muito mais interessantes que, por exemplo, pizzas que estavam no mercado há 3 ou 5 anos. Acabo por optar muito pela fruta. Eu não sou muito comer fruta depois da refeição, mas sim durante o dia, neste caso, quando sinto alguma fome, acabo sempre por ofuscá-la, neste caso com a fruta, que eu acho que é um bom alimento para tal. Concordo, é sim um bom alimento para tal. Eu até faço o desafio de fazer isto que ele faz com a fruta com vegetais. Por exemplo, vou jantar mais tarde, tenho um jantar que é fora da minha hora de refeição, acaba por ser mais tarde, nada me impede de eu, se tiver fome 1 ou 2 horas antes de jantar, consumir uma sopa ou uma salada, ou uma sopa e uma peça de fruta, que acaba por ser a mesma estratégia que ele está a implementar aqui. E é algo que eu acabo por recomendar também aos meus pacientes. Bem, vou então fazer aqui um snack para comer ao meio da manhã, que vai ser um pão biju, que ronda ali as 90, 100, 105 calorias, e um ovinho estrelado, claro, com uma quantidade controlada de azeite. Mas quando como isto ao pequeno almoço e não ao snack ao meio da manhã ou da tarde, costumo comer sempre 2 pães em vez de 1. Mas como é ao meio da manhã, eu acho que o mais indicado é 1, porque não vale a pena estar a ingerir muitas calorias, porque lá está, daqui a nada vai-se almoçar. Ok, esta sugestão é interessante, parece-me um bom pequeno almoço. Se calhar, se houvesse fome a surgir muito rápido, ou seja, antes do almoço, provavelmente sugeria que trocasse o pão por um pão que contenha vários cereais ou que fosse integral. E se o volume fosse um problema, ou seja, precisasse de mais volume de comida para se saciar, se calhar fazer uma omelete com 1 ovo e claras, ou 2 ovos e adicionar claras, pode ser uma boa opção para adicionar volume sem muitas calorias. O mesmo pode ser dito, como falámos há bocadinho, utilizar os vegetais e as frutas para ter o mesmo efeito. Durante o meio da manhã eu como sempre uma fruta, mas como optei comer algo leve logo pela manhã, decidi então reduzir o pão com ovo pela metade. Neste caso, em vez de 2 pães com ovo, decidi comer apenas um pão com ovo e colocar ao meio da manhã, que é uma boa combinação, seja de hidratos como de proteína. Prontinho. Categoria. Depois aproveitei o resto da manhã para tratar de algumas coisas que tinha a fazer pelo computador, seja e-mails, algumas reuniões, entre outras coisas. Vou fazer as melhores opções possíveis. Eles vão comer aqui uma picanha. Eu era para comer frango, mas já não há frango. Vou ter que comer picanha, apenas 150 gramas e sem gordura. Depois vou acompanhar com 100 gramas de arroz, 50 gramas de feijão preto,
e uma saladinha. Não toquei nas entradas, não vou tocar nas sobremesas. E se tocar na sobremesa são uma fatia de ananás, talvez. É importante não ter stress e gostei como ele lidou. Não havia frango. Pá, é um bocado estranho na cozinha não haver frango, né? Mas não havia frango, pediu a picanha, come na mesma, está numa ocasião social, não causou muito transtorno. Eu acho que é um bocado um crime deitar a gordura da picanha fora. Pá, um bocado, pelo menos o meu cão tinha comido. Tirando isso, parece-me equilibrado. Correto, mas tirando a gordura, salva bastante. Não é fácil ir a um restaurante em dieta, porque vais ter que optar por escolhas mais adequadas e vais ter que abdicar de algumas entradas, como eu abdiquei de rissóis, presunto e pão e manteiga, que eu adoro, e depois, claro, abdicar da sobremesa, para mim é algo essencial, mas neste momento não faz sentido nenhum. Ok, então faz sentido estrategicamente abdicar de certas coisas para que se possa, neste caso, ir a restaurantes mais vezes. Porque sempre que se eu for a um restaurante peço entradas, sobremesa e uma garrafa de vinho, se eu for ao restaurante mais que uma vez, vai afetar os meus resultados. Agora, se como o excêntrico, quando eu vou, peço uma salada ou uma sopa, uma proteína magra e controlo as minhas porções e digo não às coisas que nesta fase sei que não são para mim, pode ser algo que acontece mais frequentemente, como ele diz que faz. Agora que já vimos um pouco da rotina do Excêntrico, ele vai fazer aqui uma pequena atividade com a nutricionista. Hoje trago-te aqui algumas atividades e tenho aqui algumas perguntas que eu gostava que tu me dissesses se são verdade ou mito. Aqui algumas coisas que são aqui chave da nutrição. Sim, senhor, trabalharam bem. Se for certo, selim, se for engano, bom. Depois das 6 da tarde, os hidratos de carbono engordam. Precisa mais alguma coisa? Portanto, podemos comer hidratos de carbono sempre que quisermos. Claro que há momentos do dia em que eles são mais interessantes do que noutros. Eles não ficam vilões ao final do dia, está bem? Temos que comer 3 em 3 horas. Às vezes, se tiver, por exemplo, 6 horas sem comer, quando chego a casa nós comemos tudo aquilo que nos aparece à frente. Já passei por isso 2 vezes neste projeto. E é uma luta mental e estar na aplicação do Uber Eats e eu, mando vir, não mando, é só hoje, não é? Não, fogo, fecho e vou fazer alguma coisa. Há uma solução ótima para isso. É desinstalar, não é? Não, mas... Exatamente. Esta segunda atividade que eu trago para ti tem 2 partes. A primeira parte vai ser uma prova cega, em que eu quero que tu adivinhes qual é que é o alimento considerado mais saudável e o menos saudável. Há cegas. A segunda parte é dizer-me se achas que vale a pena aquela troca. Ok, isto é um jogo, meio que um jogo didático. E o que eu sugiro aos meus pacientes em consulta é que entre consultas anotem as dúvidas que têm e me mandem para que estas possam ser abordadas ou diretamente ou durante a consulta para as podermos esclarecer. Vou começar pelo A. É difícil. Mas eu senti que cá era muito mais doce. Vale a pena a troca, como é óbvio. Agora, não sei se acertei. Ah, é qual? Normal. Muito bem! São bebidas super processadas, mas a beber, e dado que a light por lata tem cerca de 3 calorias, a light, a zero, sim, correto. tem cerca de 3 calorias e a normal cerca de 140, acho que não há discussão possível. É só mudar de produto neste momento. Então, e os adoçantes que estão a ser recomendados são seguros? A EFSA, que é a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, definiu limites de segurança para estes compostos em humanos. Isto é basicamente o nível a partir do qual o consumo desta substância causa perigo para a saúde humana. Partilho com vocês estes níveis que foram definidos pela EFSA e, para ter ideia, um adulto com 70 kg teria que consumir, em média, 70 latas de um refrigerante com adoçante para atingir este valor, no caso do aspartame. Isto significa que existem algumas contraindicações para o seu consumo, como é, por exemplo, durante a gravidez ou, no caso dos polióis, pessoas com sintomas gastrointestinais, não é recomendado o seu consumo. A esmagadora maioria da população pode consumir estes adoçantes sem problema, desde que abaixo dos níveis de segurança. Sendo que podem fazer parte de uma estratégia para diminuir o consumo de açúcar, assim como fazer parte de uma alimentação saudável e equilibrada, desde que consumidos em moderação. Como podemos ver pelos jogos que nós fizemos, o Excêntrico tem aqui uma grande noção daquilo que são as calorias dos alimentos, fruto também das dietas passadas que ele fez. Isto aqui acaba por ser muito vantajoso para ele porque ele acaba por fazer trocas que são inteligentes
e nutricionalmente adequadas. O que eu sugiro é que cuidemos da nossa saúde de uma maneira preventiva para que possamos desfrutar destas liberdades e do prazer da alimentação durante mais tempo sem haver necessidade de restrições. Porque se não cuidarmos delas, chega a uma altura em que estas restrições deixam de ser recomendações e passam a ser obrigações. A Lança ficou muito motivado e isso ajuda-nos muito aqui na parte inicial. Ao longo dos próximos episódios vão ver aqui a parte da disciplina, que é isso que é necessário quando acaba a motivação. Portanto, fiquem desse lado. Eu acho que a atividade com a nutricionista correu super bem, mas falta um treino-zaço com o Jorge. Foi muito complicado voltar aos treinos de musculação, principalmente pela resistência muscular, apesar de ter memória muscular dos exercícios, de ter bastante força no momento atual, mas a resistência muscular foi mesmo muito complicado porque quando vocês sabem que são capazes de fazer aquilo, porém parece que o vosso corpo não responde, foi como aconteceu no início dos treinos. Hoje em dia estou com uma resistência muito superior, mas ainda não é o ponto que eu quero e que já tive. Compreendo que seja frustrante, também para quem às vezes está a voltar ao exercício físico e ao treino de resistência, porque vai ter que levantar cargas menores, vai ter menos resistência e vai ficar mais dorido, mas eu venho dizer que vale sem dúvida a pena, porque neste processo de perda de peso é um aliado muito grande no que toca à diminuição da massa muscular, ou seja, faz com que durante este processo seja perdido menos massa muscular. Os meus treinos ao longo deste projeto baseia-se em muitas coisas, seja cardio ou musculação. Tento sempre fazer mais ou menos 5 vezes por semana treinos de musculação, cardios todos os dias, excepto os que eu descanso, como foi o caso de ontem. E o cardio difere de dia para dia, às vezes é em casa durante 45 minutos a 1h30 de nunca em jejum, o jejum é apenas nos dias após o descanso. Depois existem caminhadas em grupo, às vezes vou à casa do Darko, ou às vezes venho aqui à zona do Leandro, ou vou fazer cardios aqui na rota que o Jamie costuma passear o cão. Há muitos cardios e depois também há outras atividades que fazemos entre nós, futebol, um dia na praia, não importa, nós aproveitamos qualquer momento que estamos juntos para tentar fazer o melhor possível para este projeto acabar da forma mais correta possível. Acho que sim, é boa dica, sem dúvida facilita. Se vocês estiverem, por exemplo, a jogar futebol com um amigo, vocês vão correr uma quantidade que se corressem sozinhos numa passadeira não iriam correr tanto, ou seja, facilita bastante o exercício. Mesmo caminhar com um amigo, vão na conversa, se calhar fazem 3 ou 4 km e quase que nem se apercebem. Outra opção seria também, por exemplo, ouvir um podcast ou fazer coisas que vocês gostam e assim vai ser mais fácil, mais prazeroso e é mais provável de vocês fazerem a longo prazo. Foi então a minha rotina. Claro que a minha rotina é um bocado monótona. O que pode mudar aqui um bocadinho é mesmo no dia das gravações, que posso mudar algumas coisas no meu dia-a-dia, mas não difere assim tanto do dia de hoje. Ok, então este foi o episódio número 4, onde tivemos a chance de ver a rotina do Centric e a consulta com a nutricionista. Gostei do que vi e prova que não tem que ser perfeito para funcionar e também que há sempre certas escolhas que podem ser feitas estrategicamente e adaptadas à nossa rotina para facilitar o processo. Próximo vídeo temos as pesagens do segundo mês, que vamos ver o peso que cada um deles perdeu até agora. Eu sou o nutricionista Bernardo, obrigado por terem visto até ao fim, até à próxima.